Hoje é aniversário de Manaus, cidade que tem um polo industrial incentivado que é essencial para a sua economia. Eu sou Jefferson Bernardes e hoje vamos falar sobre o perigo que corre a Zona Franca de Manaus caso Bolsonaro seja eleito. Oi, tudo bem? Hoje Manaus completa 349 anos de história. É um momento de reflexão importante para todas as pessoas que moram na Amazônia, porque a economia amazonense e a economia dos estados que compõem a chamada Amazônia Ocidental está totalmente relacionada ao desenvolvimento da chamada Zona Franca de Manaus, modelo econômico que tem como sede a cidade de Manaus, que tem como principal vertente um polo industrial incentivado localizado na capital amazonense. Polo industrial esse que está seriamente ameaçado caso Bolsonaro vença a eleição. Para basear essa afirmação, a gente realizou um pequeno estudo que começa com a análise do relatório do Banco Mundial. Então, observe, esse aqui é um relatório feito pelo Banco Mundial, foi uma encomenda do Brasil feita em 2015 pela Dilma, que ainda era presidente da República. E esse relatório foi divulgado, foi entregue em novembro de 2017, então no final do ano passado. E observem aqui que na página 147 ele fala o seguinte, vamos aumentar aqui para facilitar a visualização de vocês, ele fala aqui, os programas que parecem ter baixa efetividade incluem o Simples, a desoneração da folha, o Inovar Alto e a Zona Franca de Manaus. Então, de uma forma prática, de uma forma direta, o Banco Mundial recomenda que a Zona Franca de Manaus seja extinta, seja acabada, porque seria uma renúncia fiscal desnecessária, que o Brasil não teria retorno e desconsidera totalmente que 90% da Amazônia, do estado do Amazonas, é preservada porque tem emprego em Manaus. As pessoas não precisam ir para a floresta, destruir a floresta, porque há emprego na capital do estado do Amazonas. Ele desconsidera esse lado, desconsidera a geração de emprego, desconsidera a geração de imposto no estado do Amazonas e defende simplesmente a extinção da Zona Franca relacionada a uma política econômica, ok? E o que a gente verifica? Na época, olha as manchetes aqui, essa do Brasil News. Banco Mundial propõe choque liberal. Então, é algo liberal. Só que olha a maldade, sob encomenda de Dilma. Esse relatório saiu em 2017, praticamente em 2018, próximo do final de 2017 para o início de 2018. Só que como foi encomendado pela Dilma no início de 2015, a gente coloca, o Banco Mundial propõe choque liberal sob encomenda de Dilma, que é para tentar relacionar a Dilma, porque sabe que liberal é medidas que vão contra o povo. Então aqui ele explica o que vai ser feito. Então basicamente vão propor o congelamento do salário dos servidores públicos, vão propor cobrança em universidades públicas, reforma da Previdência, enfim, e o fim da Zona Franca de Manaus. Esse aqui é um portal da Amazônia e explica que o Banco Mundial propõe fim da Zona Franca de Manaus. E aqui ele faz um pequeno resumo sobre a conclusão do Banco Mundial e mostra que o fim da Zona Franca faz parte de um pacote de propostas de ajustes para que haja economia brasileira de aproximadamente 8,36% do PIB. Então, observe que o fim da Zona Franca contribuiria com uma redução de 0,4% de custo que o Brasil teria. Então, teria num pacote relacionado à diminuição de gastos com saúde, educação, a reforma trabalhista, avanço da reforma trabalhista, mudança no FGTS, reforma da Previdência, extinção da Zona Franca de Manaus. Faz parte de um pacote para a economia brasileira reduzir custos em 8,36% do PIB, para que isso fosse voltado para o pagamento da dívida pública. E em setembro desse ano, já durante a campanha eleitoral, o Folha de São Paulo fez uma matéria com o seguinte título: Zona Franca de Manaus obsoleta. Zona Franca de Manaus consome 24 bilhões em renúncia fiscal. Então ela tenta jogar o eleitor brasileiro, a população do Brasil inteiro contra Manaus. Então mostra que Manaus é um problema para a economia brasileira, que isso aqui tem que ser resolvido, tem que ser acabada, não tem que ter mais diferença, não tem que ter mais incentivo, que isso está trazendo problemas sociais e assim por diante. Então ela joga a população brasileira de uma forma geral contra a Zona Franca de Manaus. Então, se for proposta o fim da Zona Franca, os amazonenses vão ficar isolados, porque o restante do Brasil vai defender o fim da Zona Franca. E observe esse gráfico aqui dessa matéria, é importante. Ó.
até aqui, em 2002, era o governo do PSDB. Tinha 57 mil empregos diretos, sem contar indiretos, sem contar prestação de serviço direto, contratado pela indústria. Aí o Lula assumiu em 2003. Aqui teve aquela crise econômica de 2008 para 2009, mundial. Lula deixou o governo em 2010 com 103 mil empregos diretos. Então tinha 57, foi para 103. A Dilma assumiu o governo e em 2014, no final do seu primeiro mandato, chegamos a ter 122 mil empregos diretos nas indústrias da Zona Franca de Manaus. Aí teve o golpe de Estado, o Temer assumiu, recessão econômica, e hoje nós temos aproximadamente 87 mil empregos, que é algo relacionado ao que tinha entre 2004 e 2005. Então, é como se nós tivéssemos regredido 13 anos. E se nós levarmos em consideração a quantidade de indústrias instaladas em Manaus, a gente verifica que em 2002 tinha 346, nós chegamos a ter 492 indústrias em 2014 e agora estamos com aproximadamente 440, que é algo que tinha entre mais ou menos 2010 e 2011. Então a gente regrediu também a quantidade de indústrias. Então significa o seguinte: significa para você que é montador, para você que é técnico das diversas áreas nas indústrias, para você que é gerente, que é amazonense e é gerente de algum setor na indústria, o teu emprego está ameaçado. Então, você não pode ir com aquele discurso de que tem que tirar o PT de qualquer jeito, porque o PT é ruim para o Brasil. O PT foi muito bom com Manaus. O PT, em 2014, prorrogou a Zona Franca até 2073. Então, garante estabilidade do emprego para muita gente. É o tempo que a gente tem para tentar ficar independente da Zona Franca, mas até lá nós dependemos muito. Então, você que trabalha na Zona Franca diretamente, que está entre esses 87 mil que ainda estão empregados, você tem que tomar muito cuidado, porque o teu emprego está seriamente ameaçado. Seriamente ameaçado. E a gente vai explicar isso melhor agora. Por que ele estaria seriamente ameaçado? Primeiro, e principalmente, porque o futuro ministro da área econômica vai ser o Paulo Guedes, que é esse senhor aqui. O Paulo Guedes ele é conhecido como ultraliberal. Então, o que é um ultraliberal? Um cara que defende que não haja, por exemplo, incentivo fiscal para a indústria, que tem que facilitar a entrada de produtos estrangeiros para cá. Então, facilitando a entrada de produtos estrangeiros, você vai acabar com a Zona Franca de Manaus. Então, aqui, ó, olha o que ele fala sobre o orçamento zero, para você ter uma ideia. Aqui. Guedes defende que o orçamento seja base zero, ou seja, sem qualquer vinculação entre receita e despesas. Hoje, diversas receitas são constitucionalmente destinadas a gastos específicos. Ou seja, hoje tem que ter um valor mínimo destinado à saúde e à educação, por exemplo. O Paulo Guedes quer acabar com isso, quer que nada seja vinculado a nada. Ele quer definir. E no final, relacionado ao que interessa, que é o nosso assunto de hoje, que é a Zona Franca, olha o que ele fala. Hoje, o orçamento é aprovado na quinta-noite, mas você aprova a Zona Franca de Manaus por 20 anos à tarde, quando está todo mundo distraído. Ou seja, Paulo Guedes, o futuro ministro da área econômica, ele ironiza a Zona Franca de Manaus. Ele cita a Zona Franca de Manaus como algo negativo, como algo que deve ser retirado, como uma malandragem tributária. Então ele é contra a Zona Franca de Manaus. E se nós olharmos o plano de governo do Bolsonaro, a gente verifica que tem as informações de Paulo Guedes. Está aqui aquele que a gente chama de plano de governo, que na verdade não é um plano de governo, é uma apresentação de slide totalmente genérica, mas a gente percebe aqui, eu já fiz uma pesquisa, se você for na página 67, você vai verificar que ele menciona o relatório do Banco Mundial. Esse relatório que quer acabar com a Zona Franca de Manaus, que ele vai levar em consideração. Na página 13 você verifica que ele defende o liberalismo econômico, que é aquilo que a gente acabou de mostrar, que para ter liberalismo econômico não tem que ter incentivo fiscal. A Zona Franca de Manaus vai ser totalmente ameaçada se esse liberalismo econômico for implantado. Aí, de forma prática, o que eles falam? Na página 65 do plano de governo é dito o seguinte, ó, propõe a redução de muitas alíquotas de importação e das barreiras não tarifárias. Na prática, isso significa o fim da Zona Franca de Manaus. Se você baixar o imposto de importação no Brasil inteiro, você tira a atratividade da Zona Franca, porque como é que funciona hoje? As indústrias instaladas em Manaus, quando elas precisam comprar uma máquina para produzir na sua indústria aqui em Manaus, ela pode trazer essa máquina de fora e ela é isenta do imposto de importação. Quando ela precisa, por exemplo, comprar matéria-prima, comprar componente, comprar embalagem, material para
fazer com que o produto seja transformado em produto final para ser destinado para o mercado consumidor, ela tem uma redução de 88% do imposto de importação. A partir do momento em que o Paulo Guedes propõe reduzir o imposto de importação no Brasil inteiro, tira essa vantagem diferenciada que a Zona Franca de Manaus tinha, e as indústrias tendem a sair de Manaus. Por quê? Porque Manaus fica isolada, no meio da Amazônia, e fica distante do principal centro consumidor, que é o Sudeste brasileiro, onde fica Minas, Rio de Janeiro, São Paulo. Então, o que essas indústrias vão fazer? Elas vão tentar se aproximar do Sudeste. Então vai ser muito bom para o Sudeste, porque as indústrias vão sair de Manaus, vão para São Paulo, por exemplo, e esses 100 mil empregos, 87 atualmente, que são gerados em Manaus, vai ser gerado em São Paulo. Não vai, turma, porque ao lado de São Paulo, naquela área ali na fronteira de São Paulo, Paraná, Mato Grosso, está o Paraguai. E o Paraguai tem uma espécie de zona franca no país inteiro, onde tem basicamente isenção de tudo relacionado a consumo, material de consumo, matéria-prima, máquinas e equipamentos para produção, que na prática significa o seguinte: as indústrias que se instalam no Paraguai, elas compram as matérias-primas da China, por exemplo, máquinas da China, e com essa matéria-prima, com essas máquinas, elas industrializam alguns produtos e elas vendem. E se elas venderem para fora do Paraguai, elas também são isentas de imposto de exportação no Paraguai. Então, observe que a política paraguaia criou uma medida para facilitar que as grandes indústrias do continente se localizem em Assunção. Então, em virtude disso, as indústrias vão sair de Manaus e vão para Assunção, vão para a região metropolitana de Assunção. Não vão para São Paulo, não vão para Belo Horizonte, não vão para Curitiba, vão para Assunção. E de lá, elas vão vender o produto pronto para o Sudeste, para o Sul, para o mercado brasileiro, que é o maior mercado da América Latina. Então, essa medida do Paulo Guedes vai acabar com a Zona Franca de Manaus, não vai gerar emprego no Sudeste e vai criar um déficit na nossa balança comercial. Então é algo totalmente perigoso. Fiquemos atentos. Ok? Bom, eu gostaria de pedir que vocês prestassem atenção, que vocês pesquisassem sobre o Tomás Nogueira. Tomás Nogueira, ele foi secretário de Planejamento do Amazonas, ex-superintendente da SUFRAMA, que é o órgão que cuida da Zona Franca de Manaus. Então ele explica que é muito perigoso para a Zona Franca de Manaus, que nós estaremos seriamente ameaçados caso o Bolsonaro vença a eleição, porque o Paulo Guedes, que a revista Veja já colocar que na prática vai ser o presidente do Brasil, já que ele que vai cuidar da economia, e é a economia que importa, ele vai acabar com o nosso polo industrial incentivado. Então você pesquisa lá, no Google, coloca lá Tomás Nogueira, Zona Franca de Manaus, para você ler, para você entender o perigo que pode estar acontecendo. Então a preocupação está tão grande que até os veículos de comunicação do Amazonas estão chamando o Tomás Nogueira para ser entrevistado, para que ele explique melhor o perigo que pode acontecer com a Zona Franca. Okay? Então, baseado nisso, hoje nossa cidade está completando 349 anos. É a maior cidade, a mais populosa da Amazônia. Só que, caso o Paulo Guedes, o Bolsonaro vence, o Paulo Guedes coloque em prática o que ele propõe, Manaus pode se transformar numa nova Detroit. Detroit era a capital automobilística dos Estados Unidos, lá que fica a sede das grandes indústrias de automóveis, como a Ford. Detroit chegou a ter 1.800.000 habitantes. Só que a partir de 90, com a crise automobilística, com a entrada de concorrentes da Ásia, na indústria americana, no mercado onde os Estados Unidos dominavam, como a América Latina, começou a ter desemprego, começou a ter muitos problemas sociais, e de 1.800.000 caiu para 700.000 habitantes. Então, é uma cidade fantasma que só agora está conseguindo se reerguer. Então, ficou basicamente abandonado, fica próximo da fronteira com o Canadá. Então, Manaus, sem a nossa Zona Franca, sem o nosso polo industrial incentivado, tende a ser um outro estudo de caso que hoje no mundo só existe em Detroit, nos Estados Unidos. Nós seremos uma nova Detroit, uma nova cidade fantasma, uma nova cidade abandonada. Então, é importante nós conversarmos, nós lermos, nós pesquisarmos sobre como o principal motor da economia amazonense, da Amazônia Ocidental, que é a Zona Franca de Manaus, que é o polo industrial incentivado, pode acabar caso o Bolsonaro vença. Então você que trabalha na indústria, que tem um irmão, que tem um parente, que tem um amigo que trabalha na indústria, pense no emprego do seu amigo, pense na possibilidade de você entrar na indústria ou voltar para a indústria. Nós tínhamos 122 mil pessoas há 3 anos atrás, hoje tem 87. A tendência é voltar caso a economia melhore. Okay? Então vamos lutar pelo nosso emprego, pelos nossos irmãos, pelas pessoas que vêm de outros estados para morar em Manaus. Em 1970, a população de Manaus era de aproximadamente 300 mil pessoas. Hoje nós somos 2 milhões e 100 mil.
Então, crescemos muito graças à imigração, graças aos nossos irmãos paraenses, nossos irmãos dos estados do norte, do sul, as pessoas que vieram transformar Manaus numa cidade cosmopolita, que é amigável com todas as pessoas que aqui habitam. Então, assim como Manaus foi acolhedora com vocês, lutem por Manaus, para que Manaus continue dando oportunidades para todos. Então é isso, Manaus. Parabéns, minha cidade querida, são 349 anos de história. Espero que ano que vem, quando iniciar o ano do aniversário de 350 anos da nossa história, da nossa grande cidade, a gente não esteja aqui falando sobre uma recessão econômica muito séria que pode estar acontecendo. Tá ok? Então, reflexão, vamos ter cuidado, não vamos votar no Bolsonaro, reforço o voto em Haddad para fortalecer a Zona Franca, porque foi durante o governo do PT que a Zona Franca foi mais forte como nunca foi antes. Okay? Muito obrigado. Até o próximo vídeo.